Tudo bem? Aqui quem fala é o Márcio, seu rei. Rei Nicolas da Cruz, novamente, no canal do Bianco. Sim, do Bianco. Existe definição para nome de Bianca masculino. Bianco. Anônimo Bianco. E dessa vez estamos novamente no vídeo. O vídeo tem 11 horas. Não vou enrolar tanto. Triptissauro. Griptissauro. Acho que falei certo, não sei. Deve ser gripe de dinossauro, quer ver? Confia. O vídeo é muito bem feito, pra falar a verdade. Maior que eu nessa edição. Agora? Dinossauros, Sim. criaturas lendárias que dominaram o planeta há milhões de anos atrás, e Uhum. foram extinguidos quando o grande asteroide se chocou contra a Terra há 65 milhões de anos. E apesar de muitas evidências até em registro fóssil, muitas pessoas não concordam com essa teoria. Por incrível que pareça, se você perguntar para as pessoas quando os dinossauros foram extintos, cada uma pode dar uma resposta diferente, sendo que a maioria vai dizer que os gelos foram extintos pelo asteroide. Já outros vão dizer que eles não foram completamente extintos porque as aves os descendem, sendo que as aves também são consideradas como dinossauros. Já outras pessoas acreditam que por vontade de Deus eles foram extintos do dilúvio bíblico e que antes disso os dinossauros conviviam com os seres humanos. Mas algumas pessoas afirmam terem visto esses animais ainda vivos com seus próprios olhos. Então nesse caso nós estamos falando de criptídeos. O que é um criptídeo? Criptídeos são criaturas cuja existência não foi provada pela ciência, mas possuem diversos relatos de pessoas que juram terem visto. Os exemplos de criptídeos são o Monstro do Lago Ness e o Pé Grande. São lendas bem conhecidas e manjadas, mas são um bom exemplo do que é um criptídeo. E realmente, tem vários dinossauros criptídeos ao redor do mundo. Um dos mais famosos é o Kasai Rex, que supostamente vive no Vale do Kaisai, na atual República Democrática do Congo. O seu primeiro avistamento ocorreu em 1932, por um sueco chamado Interessante. John Johnson, que estava viajando no Vale do Kaisai. Em meio à viagem, John e seu servo avistaram um rinoceronte e tentaram passar despercebidos sem chamar a atenção do animal. Durante a tentativa, apareceu um enorme animal de cor avermelhada e com focinho longo cheio de dentes. Ele simplesmente apareceu de forma repentina e atacou o rinoceronte. Na mesma hora, John desmaiou e seu servo fugiu. E quando John acordou, ele viu a suposta criatura devorando a carcaça do rinoceronte. Interessante. Antes de eu falar qualquer coisa aqui, porque o vídeo tem 11 horas, só tô falando que me lembra muito uma cena de Domínio. Onde tá lá o Stigmoloch enfrentando as leoas lá. Mano, me lembra muito isso. E também me lembra um outro filme que eu não vou lembrar agora que tinha dinossauro na África. Não era desenho, né? Eu não lembro. Eu só sei. Se não for, deve ser alguma cena de Batalha dos Universos. Porque não é possível, velho. Eu tenho certeza que eu tenho uma. Ah, não. Eu lembrei do dinossauro da Disney, velho. O Carnaval da Disney, no caso. Que ele vai lá, não sei o que. Dava pra imaginar essa cena. Dava pra ter colocado essa cena pra retratar. Tipo assim. A criatura avermelhada acabou batendo o rinoceronte. Dava pra ter feito. Porque faz sentido, né? O tamanho do bicho comparado com um rinoceronte. Mas vamos continuar. Não quero E é ficar outro pausando. relato semelhante, onde um caçador e seu portador de armas avistaram o Kasai Rex e depois fugiram pela região pantanosa. Mas apesar de tudo, o Kasai Rex não tem nenhum embasamento paleontológico. Algumas pessoas que supostamente viram o animal disseram que ele era o último dinossauro vivo, um descendente do Tiranossauro Rex. Mas até onde Tá, me parece sabemos, um não giga. existiu nenhum tiranosaurídeo na África. Existiu na América do Norte, Ásia, América do Sul, mas nenhum na África. Porém, a criatura pode ter sido erroneamente confundida com um tiranossauro. E como a lenda se passa no continente africano, a criatura tem mais chances de ser um carcharodontosaurídeo. Mas isso é só uma hipótese. E outra coisa que tira ainda mais a veracidade do Kasai Rex são suas supostas fotos. Foram duas fotos claramente editadas, sendo que nas duas fotos o Kasai Rex é diferente, não tendo nenhuma semelhança entre as fotografias. Sem nenhum embasamento, com duas provas forjadas, o Kasai Rex já não é mais levado a sério pelos criptozoólogos, sendo até considerado como um pseudo-criptídeo. Ainda assim, dentre os dinossauros criptídeos, o Kasai Rex continua sendo um dos mais famosos. Mas ao redor do mundo existem outras lendas de dinossauros vivos que conseguem ser até mais interessantes.
inclusive no Brasil. E essas lendas brasileiras teriam supostamente servido como inspiração para o escritor Arthur Conan Doyle escrever seu famoso livro O Mundo Perdido, que futuramente serviria de inspiração para a criação de Jurassic Park. Então Sim. essas lendas podem ter sim uma grande importância. De 1906 a 1924, o explorador Percy Fawcett fez diversas expedições pela Amazônia. Uma em especial foi no chamado Planalto Curupira, onde Percy encontrou a tribo dos Waika, que são um subgrupo Yanomami. Logo, os Waika começaram a contar histórias a Percy e seu grupo de exploradores, referente a 3 criaturas que assombravam a sua tribo. E pela descrição desses nativos e outros relatos, a anatomia desses animais é um tanto quanto familiar. E eu vou descrever essas criaturas para vocês. Me descreva. Começando pelo Stoa. O Stoa é um réptil gigante com 7 metros de comprimento. Ele é exclusivamente bípede, já que seus braços são extremamente pequenos. Ele se alimenta principalmente de capivaras e vive nos cantos mais isolados do Planalto, mas ocasionalmente ele vai até a tribo, porque ali ele sabe que tem comida. E você sabe do que eu tô falando. Pesquisando um pouco, eu achei um suposto relato de ataques do Stoa. Eu vou colocar o relato aqui, mas eu tive que fazer algumas alterações no texto para que ficasse mais fácil de entender. Caso você queira ler o relato em íntegra, o link vai estar aí na descrição. Vamos lá. Eu me lembro de ouvir gritos de aviso, com um nativo gritando desesperadamente, dizendo que o Stoa estava vindo. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Vi vários índios correndo até uma caverna, e sem saber o que fazer, eu decidi me juntar a eles, peguei meu rifle e corri até a caverna. Pouco tempo depois, aquela magnífica fera apareceu da mata, atacando 15 índios. Como se não bastasse, logo depois desse ataque, apareciam mais criaturas daquela. E os índios não fizeram nada além de tentar fugir sem esperança. Com meu rifle em mãos, eu atirei nas criaturas algumas vezes, mas foi tudo em vão. As balas não pareciam fazer nem cócegas aos animais. Até que os indígenas apareceram com... Porra, é o Carlos Diablo atacando essa indígena, porque não é possível, velho. Só o Carlos Diablo e o cara da Disney que são os mais resistentes à bala. Agora, a não ser que esse Carnotauro seja um mutante, porque não é possível. Porque o Carlos Diablo, ele tomou um tiro de 12 na cara, literalmente no olho. E literalmente a bala foi um efeito. Eu tô falando do filme de Two of Stones. Imagine de Batalha de Universos, então. Mas, como aqui relatos de não sei o que, supostos relatos, eu não posso falar nada. A não ser que é mentira, mas tá bom, né? envenenadas e dispararam várias contra os animais. De primeira, não parecia ter feito nenhum, mas depois de um tempo, os animais começaram a resmungar de dor, até se deitarem no chão e finalmente morrer. Cadê a carne? Cadê os ossos? Cadê os negócios? Com suas flechas venenosas, os indígenas conseguiram abater 2 estoas. E nesse mesmo relato foi dito que os estoas pulavam em cima dos nativos, assim os esmagando. E caso você não tenha reparado, o estoa nada mais é do que o Carnotauro. Mas o que intriga nisso é que o Carnotauro foi descoberto apenas em 1984, e esses relatos são de 1906 a 1924. Então não tinha como dar uma descrição semelhante ao Carnotauro apenas para dizer que era ele. E isso dá um pouco mais de credibilidade ao criptídeo. Inclusive, missionários do assentamento do Porto da Maloca confirmaram a existência do animal, dizendo que viram um indivíduo no alto rio Maculau. Agora, se é verdade ou não, isso vai de você. Agora vamos à próxima criatura do Planalto Curupira, que é o gigante Sua. Vamos lá. Tá muito interessante. Sua é uma criatura gigante com um pescoço enorme e uma cauda que se arrasta no chão quando ele anda. Eles comem majoritariamente plantas, e até insetos de vez em quando. Eles vivem nas regiões pantanosas do Planalto, e se tornam extremamente agressivos quando se sentem ameaçados. E quando isso acontece, Sua solta rugidos que ecoam por boa parte da floresta. E com essas descrições, o Sua foi assimilado como um saurópode. Agora, uma coisa curiosa sobre Sua é que em um post do Reddit, uma pessoa disse que tinha achado Sua em imagens de satélite. Eu confesso que fiquei curioso, e com as coordenadas passadas do post, decidi eu mesmo investigá-la no Google Earth. As coordenadas do Sua na verdade não ficam no Brasil, e sim na Guiana, mas fica bem próximo ao Monte Roraima, que faz parte do Planalto Curupira. E aproximando um pouco, você acha o suposto dinossauro. Agora, se isso é uma pedra ou um saurópode, fica ao seu critério. Pra mim parece um crocodilo.
Hoje, o mais aceito é que o sua seja da espécie Augustinia. Viveu no período Cretáceo e foi descoberto na Argentina. Como dá pra ver, ele tinha longos espinhos pelas costas, e os nativos não disseram nada sobre espinhos em sua descrição sobre o sua. Então, se o sua realmente existir, é bem provável que ele seja o Augustinia. De qualquer forma, o sua é uma lenda bem comum entre o povo Waica, assim como o Achoriwe. O Achoriwe foi descrito pelos nativos como um ancestral dos morcegos, e ele também tinha longas asas, que de uma ponta para a outra chegavam 6 metros de comprimento. E apesar dos nativos chamarem ele de um ancestral imortal dos morcegos vampiros, ele não tinha orelhas e não tinha nem focinho, ele tinha um bico no lugar, e uma grande crista acima da sua cabeça. E com essas descrições, o Achoriwe foi assimilado com o Thalassodromeus, e um homem chamado Riggs disse que tinha visto o Achoriwe na primavera de 1997, onde ele estava numa cachoeira do platô, e lá avistou o animal. E outros garimpeiros relataram ao criptozoólogo Yaroslav Maris que também viram e até foram atacados pela criatura. Inclusive, Yaroslav foi o maior pesquisador das lendas do Planalto Curupira, tendo até escrevido livros sobre o assunto. E ele até foi para Roraima para estudar as lendas do Planalto mais de perto. E foi lá onde ele conheceu o Riggs. E sua hipótese é que para escapar da extinção, os dinossauros tiveram que se isolar na Amazônia. E ele também tem outras teorias. Por exemplo, ele acredita que mais ou menos 100 estoas ainda vivem no Planalto. Mas apesar das buscas de Percy Fawcett e Yaroslav Maris, nunca foi encontrada uma evidência que comprovasse a existência desses animais. E por isso, atualmente estoa, sua e o Achoriwe não passam de criptídeos. Pra quem não sabe o que é criptídeos, até eu tô confuso. É tipo, é lenda, é as lendas, ou mitos, tipo assim, é o homem das pernas erguidas, mora em tal lugar, ou o comedor de cu, que ele vive em São Paulo, e quem vacilar vai perder o botico. Isso são criptídeos. A maioria são verdade e outras são mentira. Ou também podem ser verdade, mas que hoje em dia é outra coisa. Mas enfim, vamos continuar. Tá quase acabando. Mas como eu disse, em várias outras partes do mundo existem criptídeos neodinossauros, assim como Kavuki. Kavuki é uma espécie de criptídeo que supostamente vive na Indonésia, mais especificamente na ilha de Nusa Kambangan, que tem as prisões mais vigiadas da Indonésia. E Parece um se contar os Itarex. presos, a ilha possui poucos habitantes, sendo que a população local relata que nas matas virgens de Nusa Kambangan reside uma espécie de lagarto muito semelhante aos dragões de Komodo, e são bem sociáveis entre si. Ele se alimenta quase inteiramente por carcaças, sendo um carniceiro. E algo notável é que o Kavuki é bípede, e por isso muitos acreditam que na verdade ele seja um terópode, sendo bastante comparado com o Herasaurus, um dos dinossauros terópodes mais antigos que já existiram. Faria sentido. Enfim, o último avistamento de Kavuki aconteceu em 2014, onde um pescador chamado Heri havia avistado cerca de 10 Kavuks tentando devorar um defunto recém-enterrado. No final, o cadáver foi transportado, e resumidamente, isso é tudo que sabemos. Ainda tem vários neodinossauros pelo mundo. O mais famoso deles é o Mokele-mbembe, e eu não falei sobre ele no vídeo justamente por ser o mais conhecido. E sua lenda é tão famosa que até ganhou um filme, chamado de Projeto Dinossauro, e é tipo um Bruxa de Blair, só que com dinossauros. O filme conta a história de como um grupo foi atrás do Mokele-mbembe, mas acabaram descobrindo um mundo perdido com dinossauros. Nossa, eu E até assisti que o esse filme é filme bom pra aí. você assistir quando não tem nada pra fazer. Mas pra você, de todos os dinossauros criptídeos que eu falei aqui, qual é o mais acreditável? De qualquer forma, muito Não obrigado por sei. assistir meu vídeo até aqui. Acho que foi Até a o próxima. último. Acho que foi o último. De todos assim, acho que foi o último a chegar. Peraí. Eu quero a imagem. E é tipo um Bruxa de Blair, só que com dinossauros. O filme conta a história de como um grupo foi atrás do Mokele-mbembe, mas acabaram descobrindo um mundo perdido com dinossauros. E até que o filme é bom pra você assistir quando não tem nada pra fazer. Mas pra você, de Criptídeos. Criptisauro. Enfim, esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Os créditos originais estão na tela, seu tapado. E é isso. Não tem muito o que eu falar. O vídeo ficou muito bem feito. Demorou pra caralho pra lançar, mas tá aí bem feito. E Bianca, eu queria que você passasse lá no vídeo de teoria do caos. Acho que eu vou mandar de novo procurar a versão que eu tô falando, que tá lá no pouco da teoria do caos.
que é Mega Raptor vs Scorpions. Aí queria ver sua opinião. Não, tipo, fazer um react de novo. A não ser que você queira. Mas, tipo assim, pelo menos fazer da primeira parte, ou até mesmo você ver a primeira parte e dar sua opinião, falando assim, como que Scorpions poderia ter ganhado. E obviamente me baseei numa animação que eu já conhecia, que eu amava, até hoje eu amo a música dessa animação, que provavelmente você já viu, se não conhece, que é do Quetzalcoatl vs Utah Raptor. Que obviamente eu também não é assim, mas você entendeu? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Os créditos originais estão na thumb, seu beijado. E é isso. Fui.